século XVIII foi bastante agitado na Europa e essa agitação também acabou por chegar no Brasil. O Iluminismo, ou Era das Luzes, foi um movimento intelectual e cultural que floresceu na Europa durante o século XVII e XVIII. Originado principalmente na França, com influências significativas da Inglaterra e da Alemanha, o Iluminismo foi impulsionado por pensadores como John Locke, Voltaire e Montesquieu. Esses filósofos questionaram as estruturas tradicionais de poder e conhecimento, defendendo o uso da razão, da ciência e do pensamento crítico para reformar a sociedade. Entre as suas principais teorias e ideias políticas, destaca-se o próprio racionalismo e o empirismo. Os iluministas acreditavam que o conhecimento devia ser baseado na razão e na experiência empírica. Liberdade e igualdade propunham a liberdade individual e a igualdade perante a lei, criticando a hierarquia social e os privilégios sociais. Direitos naturais. Os iluministas defendiam que todos os seres humanos possuíam direitos inalienáveis, como a vida, a liberdade e a propriedade, ideias popularizadas pelo filósofo John Locke. As ideias iluministas chegaram no Brasil principalmente através dos livros contrabandeados por grupos de intelectuais, estudantes e comerciantes que mantinham contato com a Europa. Estudantes brasileiros que frequentavam universidades em Portugal e na França também foram fundamentais na disseminação dessas ideias, trazendo consigo obras proibidas e discussões filosóficas. Além disso, maçons e outros grupos secretos desempenharam um papel crucial na propagação das ideias iluministas em território brasileiro. Sabemos que é essencial entender o contexto e as ideias iluministas que influenciaram o Brasil colonial e as revoluções que eclodiram nesse período. O Iluminismo, um movimento intelectual que floresceu na Europa no século XVIII, trouxe consigo ideias que se opunham ao absolutismo monárquico, como a igualdade jurídica, racionalidade e direitos políticos, pontos que desafiaram as estruturas sociais e políticas existentes na época. No Brasil colonial, essas ideias encontraram terreno fértil entre as elites educadas e os grupos descontentes com o domínio colonial português. A Conjuração Mineira, também conhecida como Inconfidência Mineira, foi um movimento ocorrido em 1789, na capitania de Minas Gerais. Os inconfidentes eram, em sua maioria, grandes proprietários, mineradores, padres e letrados, como o Cláudio Manuel da Costa. Muitos dos envolvidos eram oriundos de famílias enriquecidas na mineração. Alguns desses tinham estudado na grande Universidade de Coimbra, em Portugal. Alguns eram altos funcionários da administração colonial. Por sua parte, Alvarenga Peixoto era minerador e latifundiário. Tomás Antônio Gonzaga, que era escritor e poeta, depois de estudos jurídicos na Europa, tornou-se ouvidor, ou seja, juiz em Vila Rica. Francisco de Paula Freire, tenente-coronel e comandante do Regimento dos Dragões, estava hierarquicamente logo abaixo do governador. Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes, era filho de um pequeno fazendeiro e ganhou a vida como militar, dentista, tropeiro e comerciante. Os envolvidos como Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa buscavam a independência do Brasil, a igualdade de direitos e a abolição do monopólio comercial imposto pela coroa portuguesa. Embora esse movimento tenha sido delatado e sufocado pela repressão colonial, a Inconfidência Mineira foi um marco na luta pela independência do Brasil.
A Conjuração Baiana, ou como também é conhecida, Revolta dos Alfaiates, ocorreu em 1798 na Bahia, mais precisamente na cidade de Salvador. Este movimento foi liderado por membros da classe média baiana, principalmente alfaiates, e teve como objetivo a instauração de uma república independente, inspirada pelos ideais iluministas de liberdade e igualdade. A revolta foi rapidamente reprimida pelas autoridades coloniais, mas deixou um legado de resistência e luta pelos direitos sociais e políticos. A Conjuração do Rio de Janeiro, ou como também é conhecida, a Conjuração Fluminense, teve lugar no ano de 1794, na então capital colonial, a cidade do Rio de Janeiro. Embora menos conhecida que as anteriores, esta revolta também foi influenciada pelas ideias iluministas, especialmente entre as classes média urbana e os trabalhadores livres. Os participantes buscavam maior autonomia política e econômica em relação ao domínio colonial português, bem como o fim do monopólio comercial. No entanto, a revolta foi prontamente reprimida pelas autoridades coloniais. Além dessas revoltas, outros movimentos sociais no Brasil também foram marcados pelas ideias iluministas. Entre elas, nós ainda podemos citar a Revolução Pernambucana de 1817, um movimento republicano e separatista que estabeleceu um governo provisório em Pernambuco, inspirado pelos ideais de liberdade e igualdade. Os líderes pernambucanos, muitos dos quais eram maçons, estavam profundamente influenciados pelo iluminismo. A Confederação do Equador, em 1824, que foi um movimento separatista liderado por pernambucanos que buscavam estabelecer uma república federativa no Nordeste do Brasil, inspirada pelas ideias iluministas de soberania popular e direitos individuais. A Sabinada, entre os anos de 1837 e 1838, foi uma revolta separatista na Bahia que reivindicava maior autonomia e justiça social, influenciada pelas ideias republicanas e iluministas. Os líderes do movimento, incluindo membros da elite intelectual e militares, foram influenciados por obras contrabandeadas e debates filosóficos clandestinos. O iluminismo, com sua ênfase na razão e liberdade e soberania, teve um impacto profundo não só na Europa, mas também nas Américas. No Brasil, suas ideias foram contrabandeadas e disseminadas por intelectuais, estudantes, comerciantes e maçons, fomentando movimentos de resistência e de transformação social. Esses movimentos plantaram as sementes para a independência do Brasil, assim como também para a implantação de um governo republicano.